Atenção, alunos do primeiro ano, vamos dar continuidade à correção aí da nossa atividade, tá certo? Na primeira videoaula nós corrigimos até questão 4. Eu só queria esclarecer algo aqui na questão 4, é que nós falamos de sistema homogêneo e heterogêneo, e aqui a questão tratou apenas de sistema homogêneo e heterogêneo, e eu falei de fases, porém eu quero aqui esclarecer também acerca de componentes. Então eu fiz dois desenhos aqui. O primeiro desenho representa um copo com água e sal aqui dissolvido. O sal está dissolvido na água. Esse sistema ele é homogêneo, porque nós olhamos para ele, a gente só enxerga a água. Nós não enxergamos o sal que está dissolvido, só enxergamos uma coisa, uma fase, então é homogêneo. Então ele tem uma fase, porque nós só enxergamos aqui a água, tá certo? Porém, aqui nós temos componentes, são dois, porque componentes são as substâncias diferentes que tem no sistema. Aqui nós temos a água, que é uma substância, e temos o sal, que é outra substância diferente. Apesar de não estarmos enxergando o sal, mas ele está aqui. Então, nós temos aqui substâncias água e sal. Então, são dois componentes, porque são duas substâncias diferentes, tá certo? O segundo desenho aqui representa um copo com água e um pedaço de gelo. Esse sistema aqui ele é heterogêneo, porque a gente está enxergando mais de uma coisa, mais de uma fase. Aqui nós estamos enxergando o gelo e a água, duas fases. A gente chama de bifásico. Então, aqui são duas fases, tá certo? Agora, componentes aqui é apenas um, porque componentes são as substâncias diferentes. O gelo e a água é a mesma substância. Tudo é H2O, tá certo? Então, não são substâncias diferentes. Então, não posso contar aqui como dois componentes. É apenas um componente, tá certo? Então, só para esclarecer aí essa questão. Vamos então para a questão número 6, já que nós não temos aí a 5 na atividade, vamos para a 6. Uma pessoa comprou um frasco de álcool anidro para se certificar de que o conteúdo do frasco não foi fraudado com a adição de água, basta que ela determine com exatidão. Então aqui a pessoa comprou um frasco de álcool anidro, que é álcool puro, tá certo? Ela quer verificar se houve ali adulteração daquele álcool através da adição de água. Porque se colocar água, ele vai deixar de ser álcool anidro, tá certo? Então, nós temos aqui as propriedades, tá certo? E nós vamos ver através de quais delas é possível detectar ou verificar se houve essa adulteração nesse álcool que essa pessoa comprou. Então, nós temos aqui densidade, tá certo? A densidade é a relação da massa pelo volume. Cada substância tem a sua densidade. A densidade do álcool é 0,79 gramas por centímetro cúbico, a densidade do álcool. Já a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a densidade do álcool é 0,79 e a densidade da água é 1. Então, se houve a adição de água dentro desse álcool, nós vamos estar alterando a densidade desse álcool. Provavelmente eu vou estar aumentando, porque eu estou aqui colocando a água, que é uma substância que tem uma densidade maior do que a densidade do álcool. Então quando essa pessoa verificar a densidade desse álcool anidro, ela vai ver que não é 0,79. Houve ali uma alteração daquela densidade, tá certo? Aí ela pode verificar e detectar se houve adição de água. Então, a densidade, através da densidade é possível verificar. Volume. Através do volume, a pessoa não vai conseguir verificar se houve adição de água ou não, porque o volume é uma propriedade geral, certo? Então, eu posso, ali a pessoa pode ter comprado, por exemplo, 500 ml de álcool anidro. Alguém pode ter tirado ali 50 ml
de álcool e colocado 50 ml de água. Então ficou o mesmo volume, tá certo? Então, simplesmente a questão do volume não vai ser critério para verificar se houve ali adição de água ou não. A outra aqui, o 3, é temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? A temperatura de ebulição do álcool é 78,5 graus Celsius. A temperatura da água é 100 graus Celsius. Então, se eu acrescentar ou adicionar água que tem ponto de ebulição 100 no álcool que tem ponto de ebulição 78,5, eu vou estar alterando o ponto de ebulição desse álcool. Então, quando a pessoa verificar a temperatura de ebulição, ela vai ver que esse álcool ele não tem mais ponto de ebulição 78,5. Aí, então, ela vai verificar que houve adição de água. Tá entendendo? Então, temperatura de ebulição também serve para se fazer essa verificação. O 4 aqui é massa. A massa, por ser uma propriedade geral, não vai servir para verificar se houve adição de água, se foi adulterado esse álcool fraudado. Porque a massa é uma propriedade geral. Então, a pessoa pode comprar ali 200 gramas de álcool anidro, uma embalagem com 200 gramas, tá certo? E alguém pode ter tirado ali 10 gramas de álcool anidro e ter completado com 10 gramas de água, tá certo? Então, uma mesma massa, porém com a quantidade de água. Então, através da massa não é possível fazer essa verificação. Então, só vai ser possível através da densidade, verificar a densidade e verificar também a temperatura de ebulição. Então, é 1 e 3. 1 e 3 aqui é a letra B. Então, marque na sua atividade correta a letra B, tá certo? Vamos agora para a questão de número 7. Tá aí na tela. Numa indústria de fabricação do metanol, né, que é um tipo de álcool, tá aí a fórmula dele, a queda acidental do álcool num reservatório de água potável tornou-a imprópria para o consumo. Apesar do incidente, duas características da água potável permaneceram inalteradas. Ou seja, de forma acidental, alguém deixou cair metanol dentro do reservatório de água e essa mistura vai alterar algumas características da água, tá certo? Do reservatório. Porém, existem características que não serão alteradas. E é isso que o exercício está pedindo. Para a gente ver aqui, é uma alternativa que contém as características que não serão alteradas. Então vamos ver aqui a letra A. Na letra A nós temos aqui cor e densidade. De fato, a cor da água não vai ser adulterada ou alterada. Por quê? Porque o metanol é incolor, assim também como a água. Então, se nós misturamos essas duas substâncias que são incolores, a água vai continuar com a mesma cor, tá certo? Então, não vai alterar essa característica. A outra característica que é densidade, aí sim a densidade vai ser alterada, porque a densidade do metanol também é 0,79 e a densidade da água é 1. Então, se eu deixei derramar álcool dentro desse reservatório de água, a densidade daquela água vai ser alterada, porque são substâncias com densidades diferentes, tá certo? Então, a letra A não serve porque a densidade será alterada. Vamos para a letra B. Sabor e ponto de ebulição. O sabor da água vai ser alterado. Então, se misturar álcool na água, é claro que o sabor da água vai ser alterado. E o ponto de ebulição também. Porque o ponto de ebulição do metanol é 65 graus. Já o ponto de ebulição da água é 100 graus. Então, se nós misturarmos metanol com essa água, é claro que o ponto de ebulição da água vai ser alterado porque são substâncias com pontos de ebulição diferentes, tá certo?
Então não é a letra B. Vamos para a letra C. Odor. Odor é o cheiro. Então, com certeza, o cheiro dessa água vai ser alterado. Tá certo? Porque foi misturado ali com álcool. E calor específico. Calor específico, para definir o que é, para ficar claro, é a quantidade de calor que nós precisamos fornecer a 1 grama de uma substância para elevar a sua temperatura em 1 grau. Por exemplo, eu tenho 1 grama de água, eu forneço a esse grama de água 1 caloria, tá certo? E se essa água estiver a 10 graus, a temperatura dela vai ser elevada para 11 graus. Então eu estou conseguindo aumentar 1 grau naquele grama de água. Então isso que é calor específico. No caso, o calor específico da água é 1 caloria grama-grau. Ou seja, com 1 caloria, que é a quantidade de calor, eu vou conseguir elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, tá certo? Então, cada substância tem o seu calor específico. Então, o metanol tem um calor específico diferente do calor específico da água. Então, é claro que o calor específico vai ser alterado também, porque são substâncias com calor específico diferente, tá certo? Vamos para a letra D. Cor. Realmente, a cor da água não vai ser alterada. Nós já falamos isso na letra A, porque são 2 substâncias incolores, tanto o metanol quanto a água. E a condutividade elétrica. Condutividade elétrica é a capacidade de conduzir eletricidade. A água do reservatório ela vai conduzir eletricidade porque ela foi uma água tratada, então ela tem ali substâncias dissolvidas. Ali tem cloro, tem sódio, tem potássio, tem flúor. E esses elementos estão ali na forma de íons. São esses íons que vão possibilitar a água conduzir corrente elétrica. E o fato de ter derramado ali dentro o metanol não vai anular ou neutralizar esses íons. Então a água vai continuar conduzindo corrente elétrica, tá certo? Então essas 2 propriedades não serão mudadas, essas 2 características, cor e condutividade elétrica. E é isso que o exercício está pedindo. Então a letra D é a letra correta, a alternativa correta. Mas vamos também analisar a letra E. Sabor, nós já vimos que o sabor da água vai ser alterado sim, porque se derramou álcool vai ser alterado. Ponto de fusão. O ponto de fusão da substância água, da forma de gelo, é 0 grau. É isso, o gelo derrete a 0 grau. Então, se ali derramou metanol dentro dessa água, o ponto de fusão ali não vai ser mais 0 grau, vai ser alterado. Porque o ponto de fusão do metanol é menos 98 graus, ou seja, 98 graus negativo, certo? E o ponto de fusão do gelo, da água em forma sólida, é 0 grau. Então, nós estamos misturando substâncias com pontos de fusão diferentes. Então, é claro que o ponto de fusão também da água vai ser alterado. Então, a alternativa correta, letra D. Vamos agora para o exercício de número 8. Já está aí na tela. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de... Quando nós trabalhamos os estados físicos da matéria, a gente aprendeu ali que a matéria se apresenta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Porém, um estado se transforma no outro. E para cada mudança de estado existe o nome do processo. Então, nós vimos ali que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E solidificação é o contrário, é a passagem do estado líquido para o sólido. Temos também a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, e a condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. E temos também um processo chamado sublimação, que é a passagem do estado sólido, tá certo? Do sólido, diretamente para o estado gasoso, ou do gasoso diretamente para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Então, existem substâncias que elas passam diretamente do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Isso aí nós chamamos de sublimação. Então, no exemplo aqui do exercício,
as bolinhas de naftalina, elas são sólidas e elas diminuem de tamanho. Se elas estão diminuindo é porque elas estão evaporando, estão passando do estado sólido para o estado gasoso. Isso é sublimação. Então, a letra correta é a letra D, tá certo? Vamos agora para o exercício de número 9. Já está aí na tela o 9 e diz assim: observe uma pedra de naftalina deixada no armário. Na verdade, aqui são 4 processos de mudança de estado físico. E nós vamos verificar aqui cada um deles e ver o nome de cada processo. Então, vamos vendo aqui de um a um. Então, o primeiro é uma pedra de naftalina deixada no armário. Nós já falamos agora na questão anterior sobre a naftalina. Se uma pedra de naftalina vai ser deixada no armário, ela vai diminuindo. Então, ela vai evaporando, passando do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sólido para gasoso. Então, isso aqui nós chamamos de sublimação. Então, aqui, colocar aqui sublimação. O 2, uma vasilha de água deixada no freezer. Então, se uma vasilha de água vai ser deixada no freezer, ela vai se transformar em gelo. Então, vai haver aqui a solidificação dessa água, certo? Então, esse processo aqui da passagem do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Vou escrever aqui solidificação. O 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Então, se uma vasilha com água ela está no fogo, ela vai evaporar, tá certo? Ela vai absorver calor e vai evaporar. Então, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização ou evaporação. Então, aqui é evaporação, certo? Vamos agora para o 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, o chumbo é sólido, aqui ele está sólido, ele vai ser aquecido, ele vai derreter, vai passar do estado sólido para o estado líquido, certo? O chumbo ele derrete a 327 graus, é o ponto de fusão dele. Então, esse processo aqui de passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Então, a sequência foi sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Vamos ver aqui qual é a alternativa correta. É a alternativa A, sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Então, marque aí na sua atividade a alternativa A. Tá certo? Na próxima videoaula nós continuaremos. Um forte abraço, até a próxima.